Bom dia, alunos! Hoje vamos corrigir as atividades passadas na aula anterior, que é a página 17. Então, abram aí o livro de vocês para nós corrigirmos. E a página 22, tudo bem? Então, vamos lá? Antes de nós começarmos a correção, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui para relembrar a questão da ortoépia e prosódia. Ortoépia, ou ortoepia, é o estudo da pronúncia adequada dos fonemas das palavras de acordo com as normas urbanas de prestígio. Os desvios de ortoépia são chamados cacoépia ou catoepia. Embora sejam característicos da oralidade, esses desvios muitas vezes são reproduzidos também na linguagem escrita. Um tipo de desvio de ortoépia é a pronúncia de consoantes mudas como se formassem sílaba como uma vogal. Isso ocorre, por exemplo, quando se pronuncia advogados em vez de advogados. Outro exemplo de desvio de ortoépia é a substituição de fonemas, como ocorre ao se falar salsicha no lugar de salsicha. Também ocorre desvio de ortoépia quando há acréscimo ou omissão de fonemas, como ao se pronunciar bandeja em vez de bandeja. E abóbora como o equivalente de abóbora. Há ainda desvio de ortoépia nas ocorrências em que o fonema I é pronunciado como E, ou vice-versa. Isso acontece, por exemplo, quando se fala privilégio, no lugar de privilégio. A prosódia é um ramo da ortoépia relacionado à pronúncia adequada das sílabas tônicas das palavras, de acordo com as normas urbanas de prestígio. Em anêmona, o acento circunflexo indica que a sílaba ne é a tônica. Quando a palavra não tem acento gráfico, pode haver dúvida quanto à sua pronúncia. É muito comum ouvirmos gratuito com o acento tônico no i, em vez de gratuito com acento tônico no u, como orientam as normas urbanas de prestígio. Há, no entanto, palavras que admitem duas pronúncias, como é o caso de xerox ou xerox. Então, vamos lá? Ortoépia e prosódia. Ortoépia. Releia o trecho da crônica de Antônio Prada, atentando ao termo destacado. Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI. Um homem a pé ou de bicicleta, um personagem de Jacques Tati que vinha entregar à mão um bilhete escrito também à mão. Tudo isso se foi com um clique. É com este intuito que eu sugiro que a categoria processe a Microsoft por danos morais. De acordo com o contexto, qual o significado da palavra intuito destacado no trecho? Se necessário, consulte o dicionário. Então, gente, nesse caso, intuito está significando o quê? A finalidade, né? É com esta finalidade que eu sugiro que a categoria processe a Microsoft por danos morais. Se vocês encontraram ou escrever outra palavra, vocês podem colocar aqui embaixo no fórum, tudo bem? Só colocar. Na primeira questão, o significado que eu achei foi tal. No caso, o livro de vocês diz que significa finalidade ou objetivo. Podem copiar também a resposta. Na segunda questão, ele diz, agora leia essa frase em voz alta e responda as questões. Letra A. De acordo com a quantidade de sílabas, como essa palavra é classificada? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Intuito. Intuito. É quantas sílabas? Intuito. Trissílaba, né? Então, a resposta aí seria trissílaba. No caso, a gente não separa o ditongo u e i, viu, gente? Então, não é
polissílaba, é trissílaba. Qual é sua sílaba tônica, de acordo com a tonicidade com essa palavra? Como essa palavra é classificada? Vamos vender a palavra? Intuito. Intuito. Então, onde é que está a sílaba forte? Onde é que está a sílaba, a tonicidade da palavra, a sílaba tônica? Exatamente, no tui. Eu espero que vocês tenham acertado. Se está no tui, ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lembrando que a gente conta de trás para frente, ó. Oxítona é a primeira de trás para frente, paroxítona é a segunda de trás para frente e proparoxítona é a terceira de trás para frente. Então, se está no tu, então é a segunda. Se é a segunda, é paroxítona. Então, a resposta correta é tui e é paroxítona. Terceira, como você pronunciaria as palavras gratuito, circuito, fortuito? O que elas têm em comum com a palavra intuito? E aí, o que vocês acham? Gente, elas estão na mesma regra aplicada a intuito. No caso, ó, a sílaba tônica é o tui, só que o U é o forte a ser pronunciado. Quando a pessoa fala gratuito, circuito, fortuito, intuito, não está certo. Isso acontece principalmente em gratuito, né? Como a gente geralmente vê. Em todas essas palavras, a sílaba forte vai estar no tui, mas especialmente no U. Então, é gratuito, circuito, fortuito, intuito. Então, essa é a regra que se aplica a essas 4 palavras. O U é sempre pronunciado mais forte no ditongo. Certo? Agora vamos lá para a página 22. Lê em voz alta as palavras a seguir, depois organize-as em 2 grupos. O das palavras que tem a vogal em destaque aberta e o das palavras que tem a vogal em destaque fechada. Cedro, cateto, coeso, dolo, polo, idoso. Quais são as vogais abertas? Então, gente, no primeiro grupo seria cedro. Cateto seria? Não. Coeso? Não. Dolo. Deixa eu ver que a sílaba é aberta. Cedro, dolo. Polo, também. Idoso? Não. Então, no primeiro grupo nós temos cedro, dolo e polo. E no segundo grupo, com a letra, a vogal mais fechada, nós temos cateto, coeso e idoso. Gente, quando vocês forem responder, é só pausar o vídeo e pegar a resposta. Sei que não estou demorando. Então, leia essas palavras em voz alta. Álibi, havido, látex, sutil, gratuito, ruim. Qual delas devem ser acentuadas graficamente? Então, gente, tem uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. E tem outra aí que é uma paroxítona terminada em X, que também deve ser acentuada, porque toda paroxítona terminada em X deve ser acentuada. Então, nós temos álibi, de ver que a sílaba mais forte é o A, tá faltando um acento aí. E látex, né, porque termina com X e é uma paroxítona. Então, essas são as duas que devem ser acentuadas. Identifica a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. Álibi é o A, tem acento. Havido, vamos ver? Havido, vi. Látex, lá. Sutil, tio. Gratuito, tu, tui. Ruim, in. Então, essa é a sílaba mais forte de cada palavra. Como vocês podem ver. Vamos
Vamos lá, terceira. Qual das palavras abaixo não admitem dupla pronúncia? Elas não têm dupla prosódia, gente. Vamos lá. A gente viu até acrobata, que algumas pessoas falam acrobata e outras falam acrobata, e os dois estão certos. Então, tem outras aí. Nós temos aí réptil, boda, projétil, xerox, hieróglifo, ambrosia, ou ambrósia, já dei a resposta, né? Protótipo. Quais são as duas que não admitem? Gente, a resposta seria a bolda, certo? Não é boda, é bolda. E protótipo. Essas duas não admitem dupla prosódia. A quarta questão, nós temos aí, escreva para cada palavra abaixo outras duas palavras que rimem com ela. Em seguida, leia-as em voz alta. Gratuito, ruim, rubrica, percevejo. Eu vou até colocar em questão que o certo é rúbrica ou rubrica, gente. E aí? Vocês lembram? É rúbrica ou rubrica? Quem respondeu rubrica está certo, viu? É rubrica, não é rúbrica. Então, qual palavra vocês encontraram? Vocês podem deixar aqui no comentário do fórum. Eu vou colocar as respostas possíveis dessa questão, que são essas. Vocês encontraram iguais? Bom. Quinta questão. Elenque palavras que muitas vezes são pronunciadas em desacordo com as normas urbanas de prestígio e indique a forma correta de cada uma segundo os princípios da prosódia. Aqui também, no caso, podem ser várias palavras possíveis. As palavras que o livro de vocês traz são palavras algumas já ditas também em sala de aula. Nós temos botijão em vez de botijão, empecilho em vez de empecilho, meteorologia em vez de meteorologia, intertido por entretido. Eu acredito que muitos falam empecilho como empecilho mesmo, e não empecilho. Claro que a gente pode ver que muitas vezes a gente pronuncia o E em vez de o E como o I. Então, isso pode acontecer, gente. Agora, vocês têm que tomar cuidado, porque como muitas pessoas pronunciam assim, elas podem escrever assim. É a mesma coisa de privilégio. Algumas pessoas falam tanto privilégio que na hora de escrever vão escrever privilégio, sendo que o certo é privilégio. E trocar o E por I, geralmente é muito mais, deveria ser mais comum foneticamente do que trocar o I por E. Porque geralmente o I nunca vai ter som de E, e por vezes o E pode ter som de I. Intertido em vez de entretido, supérfluo em vez de supérfluo. Reivindicar em vez de reivindicar. Cérebro em vez de cérebro. Então, essas são respostas possíveis da quinta questão. Mas vocês podem, se vocês escreveram outras, podem deixar no comentário aí. Vamos fazer essas atividades propostas? Leia o poema abaixo de Oswaldo de Andrade, em que há algumas considerações sobre desvio da ortoépia praticados pelos falantes da língua portuguesa do Brasil. Depois responda as questões. Visto na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor dizem mil. Para pior dizem pio. Pior. Para a telha dizem teia. Para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. Qual a alteração fonética que transforma na fala as palavras milho em mio e telhado em telhado? Nós temos a supressão, né, gente? A falta do LH. A supressão, a retirada dessas duas letras, desse fonema. Então, para se transformar em mio e teado.
E quanto às palavras melhor e telha, que alteração cada uma sofre para se tornarem respectivamente mió e teia? Nós temos aí, além da supressão do LH, a supressão do R, da palavra melhor também nós temos. E também o fechamento, né, em vez de E, se pronunciar aí, tipo, mió, em vez de nem meió as pessoas falam mió. E de teia também nós temos o LH, e esse LH é substituído por I, como nós podemos ver, falam teia, em vez de teia, se fosse para falar diferente. E o poema atribui a quem esses desvios? Ele fala no poema que aqueles que vão fazendo telhados, né? Então, seria a esses. Na sua opinião, o poema pode ser considerado uma crítica às palavras que falam errado, às pessoas que falam errado? O que vocês acham? Gente, nesse caso, a gente vê que são variações linguísticas. Então, não. A gente não pode julgar a pessoa, depender da escolaridade, do local de onde ela fala. Então, tem tudo isso. A gente sabe que o Brasil, ele passa por vários níveis de variações linguísticas. Isto é, a língua portuguesa do Brasil, assim como todas as outras línguas também. E elas são formadas por inúmeras variedades. E que não há modos certos ou errados de fala, apenas o quê? Diferentes. Lembrem-se disso. Tudo bem? Então tá aqui a resposta da letra A, B e C. E a resposta da letra D. Só pausar e responder. Então, gente, essa foi a atividade de hoje. Na próxima aula, nós daremos homônimos e parônimos, viu? Então, partiu!